Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de empreendedorismo. Nessa aula aqui nós vamos comentar sobre o MEI, o microempreendedor individual. Aqui na nossa sequência aí, nós estamos na aula de 13 a 16. Também nessa aula nós vamos comentar sobre a- as formas de propaganda que o MEI pode fazer se ele estiver na área de manutenção automotiva. Então, bons estudos. Propaganda no empreendedorismo. De nada adianta o empreendedor ter o melhor produto do mundo, né, a melhor ideia e não conseguir vender. Portanto, é preciso que o empreendedor faça melhorias constantes no seu processo, no seu produto, ouça as reclamações dos clientes, né? Pense nas melhores soluções para os seus clientes. Então, a propaganda, na realidade, ela é mais de que colocar lá uma placa na oficina, de fazer um panfleto, né? Fazer um cartão. A propaganda ela está muito ligada hoje com o termo de inglês que chama marketing, né? Então o marketing é um além da propaganda, né? Sempre com foco no cliente, né? E isso é muito importante na propaganda ligada ao empreendedorismo. Bom, mas o que é propaganda? Qual que é o conceito de propaganda, né? Então, propaganda é a ação e o efeito de dar uma informação para se conhecer alguma coisa, algum produto, algum serviço, né? A informação transmitida na propaganda, mediante a propaganda, né, tem como objetivo seduzir, né, conquistar os potenciais compradores de um produto ou de um serviço, né, os clientes, né, encantar o cliente, né, porque o cliente é a razão de ser de qualquer serviço. Bom, tem até um ditado popular, né, que diz assim: a propaganda é a alma do negócio, né? Quer dizer, sem a propaganda, o negócio não sobrevive, né? Principalmente porque existe também uma concorrência em qualquer negócio que nós vamos abrir. Então a propaganda é muito importante, principalmente no início do negócio, né? Quando você está começando lá com o seu empreendimento, a sua oficina, a sua venda de peças automotivas, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então você tem que fazer o seu marketing, fazer a sua propaganda para que aquele cliente em potencial, aquele possível seu cliente, né, lembre de você. Né? Então é importante, né, você ter lá a propaganda do seu negócio, se for o caso da sua oficina, né, da sua é, remanufatura de peça, né, da sua venda de peça, a sua oficina de inspeção veicular, né, e por aí vai. No seu empreendimento, né, no seu negócio, principalmente quando você está começando, quando você está melhorando o seu negócio, é muito importante você criar algum slogan, né? Algum slogan ali, o slogan é uma frase, né, chamativa, né, para o seu cliente, né? Então, os exemplos aqui, né? Você pode colocar lá no seu site do seu empreendimento, né? Na sua placa da oficina, no seu cartão de visita, né? No seu Instagram, né? Junto com o endereço, né, lá do seu negócio, da sua oficina. Por exemplo, o carro quebrou, minha oficina pode te ajudar. Então, um slogan, né, uma frase ali que fica na cabeça do cliente, né? Consertamos seu veículo com carinho e confiança, né? Hoje lembra que nós temos quase 50% dos clientes, eles são mulheres, eles são adolescentes, são jovens, né? Então, isso é importante você usar algumas palavras, né, que mexe ali com, né, o ego das pessoas. Um outro aqui, ó, seu carro em nossas mãos, qualidade na oficina, né? Enfatizando a qualidade. Mecânica com preço justo e serviço com qualidade. Precisa fazer uma revisão? Aqui é o melhor lugar. Traga o seu veículo para a melhor oficina da cidade.
Aqui a gente cuida dele como se fosse nosso, né? Então, gente, na propaganda, claro que a gente não pode prometer uma coisa que a gente não vai cumprir, né? Faça a revisão do seu carro de graça na nossa oficina. Não vai fazer uma coisa assim, né? Então esse slogan é o que é essa frase curta, né? Que ele ajuda, já foi comprovado aí pelos marqueteiros, né? O pessoal da área de marketing e propaganda, que esses slogans eles são fundamentais, né? Como a gente vê aí em outros ramos também. Então aqui só para a gente complementar essa informação da propaganda no empreendedorismo, que ela é fundamental. Então, em qualquer negócio, desde um pequeno negócio até um shopping, um negócio grande, uma empresa grande, a propaganda é fundamental. E o slogan, ele ajuda, né, a simplificar a propaganda. Bom, além da propaganda, do marketing, existe também o benchmarking, que é um termo em inglês que significa mais ou menos, né, na tradução, observar e copiar as boas práticas dos concorrentes, né? Então, se você abriu lá um negócio lá, de inspeção veicular, então você é novo no negócio, mas você viu que na cidade, lá na sua região, já tem outras oficinas que estão fazendo a inspeção veicular. Então você pode ir lá fazer uma visita, né? Como se fosse um possível cliente, para observar como é que ele está desenvolvendo, né? O que ele tem de melhor do que você tem, né? Para você buscar a melhoria, né? Então isso é o que em inglês chama de benchmarking, né? É você observar o que o concorrente está fazendo de melhor, de qualidade, e você trazer para sua oficina, né? Não é um plágio, né? Você está trazendo ali dentro da sua realidade. Então isso é que é o benchmarking, né? Permite que o empreendedor observe quais são as melhores práticas do mercado concorrente para implementar melhorias e correções no seu próprio negócio, né? Então isso é permitido, é importante, né? Eles também vêm fazer na nossa oficina, não é isso, né? Então é a mesma coisa, o benchmark a gente aproveita na nossa vida pessoal também, né? Às vezes, por exemplo, né, a gente vai praticar um esporte, né, que seja lá um futebol, aí você vai lá assistir um jogo de futebol de um time profissional, você vê lá como é que o jogador da sua posição, ele faz uma jogada, ele faz um dia, para depois você fazer lá, o dia que você estiver lá na pelada lá dos seus colegas, né? Então, né, às vezes aí quando, né, vocês já passaram da idade disso aí, mas quando a gente está começando a namorar, a gente assiste uns filmes ali, né, na internet para aprender como é que é, né, e tentar fazer igual. Então isso tudo é benchmark, ok? Então o benchmark ele é muito importante hoje no empreendedorismo. Bom, então realizar o benchmarking é uma estratégia importante para o microempreendedor individual. A microempreendedor individual nós vamos falar aqui à frente, né? Então, porque é para buscar melhorar os processos, os produtos e os serviços, né, a fim de aumentar a competitividade do mercado. Porque se você deixar o seu concorrente avançar na sua frente em termos de qualidade, de bom serviço, de preço justo, você vai ficando para trás, ele vai passar na sua frente, né? Então você vai lá, né, no seu concorrente e observa lá as qualidades do seu concorrente, né, para você aplicar aqui, né? Observei que o concorrente ele tem algumas mulheres no atendimento da oficina e eu tenho aqui só o pessoal aqui, né, bruto aqui, então eu vou passar aqui e colocar umas mulheres aqui na recepção para atender o telefone dos clientes, né? Porque você viu isso no seu concorrente que está dando certo, né? Então, na realidade, né, tudo no benchmark é válido. Benchmark, né? Algumas maneiras práticas para o empreendedor individual realizar o benchmark.
Identificação dos concorrentes, né? Então você vai pesquisar seus concorrentes direto ali na sua região, na sua cidade, né? Identificar aqueles que têm um desempenho superior, né, ao que você tem, aqueles que a oficina dele está sempre com fila de carro ali. Então ali você pode observar, pode ir lá, pode bater um papo, pode, assim, se você não conhecer ninguém ali do seu concorrente, você pode chegar lá como se você fosse um cliente, né? Pode levar o seu carro como se fosse um cliente, né, para observar. Então isso é importante, né? Como isso vai acontecer lá no seu negócio também, né? Analisar os produtos e os serviços, né? Comparar os seus produtos, os seus serviços de manutenção que você faz com os seus concorrentes. De repente, você está fazendo uma coisa lá, você está fazendo só lá troca de óleo, né? Revisão para viagem. Você podia fazer lá também um outro serviço, né? Fazer lá um diagnóstico com o scanner, com o osciloscópio, que se você domina, vocês viram o concorrente fazendo, tem mercado dentro da sua região, você vai fazer isso também. Além só de fazer revisão para viagem, só de trocar o óleo, etc. Né? Então, você vai sempre fazer uma melhoria contínua lá no seu serviço, nos seus produtos, né? Visitar outros estabelecimentos, né? E o muito importante aqui, hoje a gente, né, é craque nisso aqui, né? São as redes sociais, né? Você observar nas redes sociais, você procurar lá, achar onde está o seu concorrente, né? Você vai lá na rede social, você vai achar o seu concorrente, como é que ele está anunciando, como é que ele tá, qual é a estratégia que ele está fazendo de anúncio para você fazer uma coisa similar, né? Não é copiar 100%, fazer uma coisa similar, né? Então esse benchmark ele foi também iniciado lá pelos japoneses, né? Lá há 50, 60 anos atrás, quando começou a qualidade no Japão. Os japoneses, todos os lugares todos os países que eles estavam com a máquina fotográfica, né? Para registrar, para filmar e depois que levasse para sua empresa, eles fazerem uma coisa similar. Então isso contribuiu muito para o Japão chegar numa potência industrial como está hoje, né? O benchmark foi uma das coisas. Uma outra coisa que é importante também, né, para você fazer o benchmark, né, seria você participar de feiras, né? Vocês até foram recentes nas feiras, né? Vocês viram lá na Centro de Exposição Expo Minas, né? Eu até falei que vai ter uma recente agora específica da nossa área automotiva, né? Então isso é muito importante, que ali você vê uma coisa que você pode implementar depois, né? Mesmo que você não tenha a empresa hoje, você não é um microempreendedor, mas você vai observar aquilo, vai guardar foto, vai guardar o vídeo para você implantar quando você for um microempreendedor, por exemplo, né? Então, isso sempre está buscando inovação, melhoria contínua, né? Então, hoje nós estamos aí com os veículos híbridos, né? Os veículos elétricos, né? Então, isso é uma coisa importantíssima para você estar fazendo um benchmark em a oficina que já faz isso, um vídeo no YouTube, né? Que já tem informação sobre as técnicas de manutenção num veículo híbrido, num veículo elétrico, né? Então, você vai melhorar em função, né, do mercado, né? E fazer feedback. Feedback seria assim, a resposta do cliente. O cliente levou lá o veículo na sua oficina, né? E depois é bom você passar um WhatsApp para ele. E aí, você gostou do serviço? O carro tá legal, né? Se não tiver, ele vai falar, não gostei, o carro, né? Não ficou bom, não vou levar na sua oficina. Não, beleza, o carro tá bom, o seu preço foi bom. Então isso é bom para você, né? Servir de subsídios para você melhorar o seu negócio. Então isso também é benchmark. Hoje a rede social facilita muito, né? Aí há 20, 30 anos atrás que não tinha rede social, internet estava começando ainda, praticamente não tinha telefone celular, era muito difícil. E hoje, né, sentado aí no sofá da sua casa, você vai conseguir fazer isso tudo pelo seu smartphone. Bom, nesse slide aqui nós vamos comentar então sobre o MEI. MEI é uma sigla que o mercado deu para o microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual, como eu estou falando, micro, né, é uma coisa mínima, né? É aquele profissional, né, que domina um determinado setor, no nosso caso, né, a área automotiva, né? Ele abriu a empresa sem precisar de sócios. Ele mesmo pode abrir a empresa só para ele. Só ele abrir a empresa, só você abrir a empresa. Agora, a lei do microempreendedor, nós vamos ver aqui à frente, permite que o microempreendedor pode ter um funcionário. Ele pode ter um funcionário, mas não pode ter um sócio.
Então isso facilita muito, né? Se não precisar de um funcionário, fica só ele, né? Mas às vezes precisa desse funcionário, uma pessoa vai trabalhar lá no escritório, né? Vai fazer as notas fiscais, vai ajudar no atendimento ao cliente, né? Porque a gente não pode abraçar tudo sozinho, né? Você vai então colocar um mecânico lá experiente, você vai fazer esse trabalho administrativo, né? De prospectar o cliente, né? De estar fazendo orçamento, né? Então, o microempreendedor individual, né? Que a gente chama de MEI, é uma figura jurídica, né? É uma pessoa jurídica criada no Brasil, né? Por uma lei em 2008, tá vendo? Então, não tem muito tempo isso, né? Foi no segundo mandato do Lula, né? Hoje o Lula está no terceiro mandato, né? Depois teve a Dilma, teve o Temer, teve o Bolsonaro. Então ele criou isso, então foi muito bom, né? Foi muito bom porque antes para criar uma empresa você tinha que ter sócios, você tinha que ter um dinheiro na mão para abrir a empresa. Hoje não precisa nada disso, né? Nós vamos falar aqui, você vai lá na internet e você consegue abrir registrar um microempreendedor individual, desde que você tenha um conhecimento, né? Desde que você seja um técnico, um professor, né? Um engenheiro, né? Um profissional liberal, né? Não é qualquer um que não tenha profissão que vai fazer o microempreendedor individual. Existe uma regra para isso, né? Bom, então você vai formalizar o seu pequeno negócio, né? Permitindo que o empreendedor atue de uma maneira legal, né? Com todas as obrigações, né? Então, quando o microempreendedor foi instituído, não sei se vocês lembram disso, né? Existia aquilo que chamava camelô, né? Que é aquela pessoa que vendia produto, fazia serviço sem ter carteira assinada, sem pagar imposto. Então, o microempreendedor, a ideia nele na época foi inclusive para dar uma condição de formalizar o negócio do camelô, né? Hoje existe o camelô também, mas em muito pequeno, né? Então, isso facilitou bastante. E o governo arrecada um imposto bem pequeno, com uma porcentagem bem pequena, mas ele arrecada também, né? Mas, se colocar aí na balança, né, o microempreendedor foi bom para, né, o profissional e foi bom para o governo também. O MEI, microempreendedor individual no Brasil, oferece várias vantagens. O governo oferece várias vantagens para o profissional que quer se tornar um MEI, né, um microempreendedor individual. Então, a formalização seria a legalização do negócio, né? Formalização é você deixar de ser uma pessoa física, né, com o seu CPF, para passar a ser uma pessoa jurídica, com o CNPJ, né, que é um número similar ao CPF, né? Seu CPF continua também, né? Então, para você ter uma empresa, né? Que o microempreendedor digital é uma empresa, mesmo que seja só você tem que ter o CNPJ da Receita Federal. Então, isso aqui é formalizar, né? Vai dar para o microempreendedor vários benefícios sociais também, né? Que o microempreendedor não está trabalhando com carteira assinada em outra empresa. Então ele vai ter direito ao INSS, vai ter direito trabalhista, né? Vai ter direito de várias empréstimos em Banco do Brasil, na Caixa Econômica, até em melhores condições que se ele fosse um empregado de uma empresa qualquer, né? A gente vai detalhar isso depois, né? Aí outra coisa, vai pagar muito menos impostos de quem tem uma empresa grande, né? Uma média empresa, uma empresa grande, paga ali quase 31% de imposto, né? Nós vimos lá naquela aula de orçamento, né? Que mesmo uma microempresa paga o quê? 11% de imposto. E o microempreendedor paga muito menos que 11%. Ele paga muito menos que 11%, né? Então, nós vamos detalhar, mas os impostos para a microempresa é de 11%, né, sobre o salário pessoal, 3% para o INSS, a Previdência, e 8% para fundo de garantia. Mas, na realidade, o microempreendedor, o imposto dele vai ser muito menor que 11% sobre o salário e a porcentagem de taxa para o INSS, a Previdência Social, vai ser muito menor que 3%. Agora, isso se ele tiver sozinho, até só com um funcionário. Se ele passar para o segundo funcionário, vai aumentar por essa alíquota aqui, né? Então, é muito importante esse microempreendedor para beneficiar o profissional ou o profissional mais apenas um funcionário. Então, em 2008, aqui no Brasil, né, o governo, através do Ministério do Trabalho, do Ministério
da Fazenda, o MEI foi concebido, criado, né, para profissionais que quisessem atividades econômicas de forma individual, né, uma pessoa ou pelo menos só um funcionário, com o faturamento anual, né, com um ganho de dinheiro anual limitado a 124 mil. Então, isso aqui em 2004, né, para o ano que vem, 2005, né, nós estamos agora em 2004. Então, isso significa que no ano a empresa do microempreendedor só pode faturar 124 mil reais. Se passar disso, ele paga um imposto mais caro. Então, você tem que ir monitorando ali os seus gastos. Se a gente dividir 124 por 12, né, que seriam 12 meses, você vai ter uma ideia de quanto você pode faturar ali por ano. Se fosse 12 mil, seria R$ 1.000 por mês, né, que você pode faturar. Então isso aqui, ou não, que 10 mil reais, né, você poderia faturar. Então, é uma grande vantagem, né? Principalmente você, se eu ganhar 124 mil por ano, tá bom demais, né? Mas você não pode passar. Então, durante o ano, você tem que ir monitorando isso aqui, né, nos seus gastos. Porque se você estiver ganhando muito, é porque a sua oficina, seu negócio cresceu. Então, você vai deixar de ser microempreendedor para você ser uma microempresa, né? Aí você vai pagar mais imposto, mas em compensação você pode ter mais funcionário, né? Você pode ter investimento. Mas então é isso aqui, ó. Só pode faturar por ano isso aqui. E a Receita Federal vai monitorar isso pelas notas fiscais que você emitir lá durante o mês, né? Então, o microempreendedor, como eu falei, individual, não pode ter sócio, né? Porque é uma atividade, né, exclusivamente individual. Mas permite, né, que você tenha pelo menos um funcionário. Agora, quando você vai abrir, né, a empresa lá de MEI, existe lá na Receita Federal uma tabela das atividades, né? Que você pode fazer. Eu sou lavador de carro na rua. Isso a Receita Federal não permite, né, que seja um microempreendedor. Então você tem que ter lá uma profissão, né? Então lá, quando você vai abrir a sua empresa de MEI, lá no site da Receita Federal tem uma tabela, lá uma relação das atividades que você pode fazer, né? No caso da nossa área, que é uma mecânica automotiva, lá dessas 400 tem lá umas 20, né? Só de ligado à nossa área, né? Então você pode escolher várias coisas: reparação, diagnóstico, inspeção veicular, venda de peças, né? Comercialização de veículos, né? Então é muito importante, né? Lá no site da Receita Federal, depois a gente vai dar o site aqui, né, do portal do empreendedor, para você consultar quando for necessário, né? Bom, deveres e obrigações do MEI, né? Microempreendedor individual. Então o governo baixou o imposto do MEI, mas tem algumas obrigações. Então a principal obrigação do MEI é o pagamento de uma taxa única. Ele não vai pagar lá vários impostos, ele vai pagar apenas um imposto único, né? Que hoje isso não existe para as outras empresas, só exclusivo do MEI, que é o relativo ao INSS, né, para a gente ter direito à consulta nos hospitais públicos, né, e uma porcentagem muito baixa de imposto. Tem que pagar até o dia 20 de cada mês, não é o dia 30. Então, tem um boleto que o microempreendedor tira lá no site da Receita Federal para ele pagar. Agora, esse valor aqui, olha aqui, ó, como é que ele é só R$ 72. Só R$ 72 no mês, independente se ele teve muito serviço, se ele teve alguma outra coisa, ele só vai pagar de imposto R$ 72. Isso já está incluído o INSS e os impostos, né? E se ele tiver um funcionário, né? Aí para esse funcionário ele tem que pagar o salário do funcionário, né? Tem que pagar as férias do funcionário, né? Aquilo que nós vimos lá na aula de orçamento, né? Agora, se ele for sozinho, não tiver outro funcionário, ele não vai gastar mais nada que R$ 72 no mês, independente do que ele faturou no mês. Claro, eu comentei, ele não pode faturar mais que 124 mil no ano, né? Então ele vai monitorando ali durante os meses. Chegar lá em dezembro, em novembro, ele viu que ele já faturou 120 mil, ele faz ali dispensa alguns serviços, né? Então observa que é uma vantagem violenta, né, disso aqui em relação a uma empresa, mesmo uma microempresa, né? Que é só isso que ele vai gastar, né? Isso aqui gasta lá num barzinho no final de semana, né? Mas ele tem, né, alguns deveres, que é fazer esse pagamento. Se passar do dia 20,
ele já paga a multa disso aqui, né? Então é importante. Mas vamos supor que um de vocês quer fazer o registro de MEI, né? Você terminou o curso aí, já está com o seu diploma, né, de técnico, você quer fazer. Então, já existe um site, né, na internet que chama Portal do Empreendedor. Então, nesse Portal do Empreendedor, que é um site do governo, né? Não é particular, você não paga nada para fazer isso. Você vai lá preencher um formulário, né? Tem um formulário, colocar os seus dados, sua documentação, sua carteira de identidade, o seu CPF, né? E o formulário, o site vai te dar todos o passo a passo para você fazer lá o seu registro, para você ter o seu número de CNPJ, né? Que você já vai virar uma empresa como microempreendedor. Então, você consegue fazer isso lá se você tiver com toda a documentação, no máximo 1 hora, né, ou menos, você consegue fazer, né, acessando esse site da Receita Federal. Foi feito exclusivamente para o microempreendedor. Então é uma coisa assim muito simples, né? Claro que você pode entrar lá, né, para você ver como é que é, né, ver aquela listagem das atividades que você pode fazer na nossa área de automotivo e em outra área, para depois você entrar. Claro que você está vendo aqui essa aula, não quer dizer que você vai ser um microempreendedor, mas quem sabe daqui a um tempo, né? Você pode repassar essas informações para um colega seu, para um parente, né? Que às vezes precisa dessa informação, tá bom? Agora tem umas condições básicas para você fazer o registro de microempreendedor, né? Do MEI. Então, aquilo que a gente já comentou, né? Como MEI, a partir do ano que você começou a ser MEI, você não pode, lá no seu negócio, ter um ganho superior a 124 mil reais, né? Isso no ano, né? Você pode dividir isso por 12 meses para você ver como você pode, né, faturar por mês, né? Não ser sócio, administrador titular de outra empresa. Se você já tem uma empresa, se você é sócio de uma empresa, a Receita Federal não permite que você faça o registro no MEI, né? E aquilo que eu comentei também, né, anteriormente, ter no máximo, né, um funcionário, um empregado, né, que pode receber um salário mínimo ou piso da categoria. Você não pode ter como empregado um engenheiro. Você só pode ter como empregado uma pessoa que ganha tipo um auxiliar, né? Um auxiliar administrativo, um auxiliar de mecânico, né? Que ele vai ganhar salário mínimo. Porque você contratar um engenheiro para ser o seu empregado, você está tendo um sócio, né? Então é importante citar isso. Mas lá no site do empreendedor tem tudo isso. Existe também um órgão, né, do governo que chama Sebrae. O Sebrae não é uma escola. O Senai é uma escola. O Sebrae é o serviço de atendimento a micro e pequena empresa. Então o Sebrae ele tem uma cartilha, né, um manual quando o profissional quer ser um microempreendedor. Eu vou postar para vocês depois essa cartilha, esse manual do Sebrae, que tem detalhadamente, né, passo a passo, né, todos esses itens aqui que o profissional precisa saber quando ele se interessar a fazer o registro como microempreendedor individual, o MEI. Mas o mecânico pode ser MEI? Sim, o mecânico pode ser MEI, pois está entre as atividades permitidas como microempreendedor individual. Lá naquela relação de 400 atividades, né, que tem lá no portal do empreendedor, né, mais ou menos 20 delas está ligada ao mecânico. Então, vocês vão ver lá que você tem várias gamas, né, que são ligadas àquelas disciplinas que vocês, né, estão aprendendo aí no curso, né? Tudo ligado a isso. Mecânico freelancer é um termo em inglês que quer dizer aquele que trabalha por conta própria, né? Faz serviço por conta própria, recebe ali o salário por dia, etc. Então, ele também pode ser um microempreendedor, então em vez de ser empregado, ele vai ser o patrão, né? O patrão dele mesmo ou até de um funcionário, né? E então, claro que tem que fazer aquele pagamento mensal de R$ 72 que eu comentei com vocês, né, independente do negócio, né, sem atrasar, né, não pode atrasar nenhum dia. E o dia não é dia 30, é sempre o dia 20, né? Então isso é importante, né, saber disso aqui, né? Na nossa área, isso aqui, o microempreendedor é bem interessante, né? Porque se a minha empresa tiver 9 funcionários, eu vou pagar de imposto 11%, né, do meu faturamento. Agora, como microempreendedor, R$ 72 só. Então, são várias atividades de uma oficina mecânica, né, que o MEI pode realizar. Essas atividades estão lá no portal
do empreendedor, né? Que eu vou passar aqui o site para vocês, né? Mas aqui, né, todas aquelas atividades que vocês viram aí, estão vendo no curso de técnico em manutenção automotiva, né? E mais algumas, né? Pode fazer como microempreendedor. Quer dizer, é aquilo que você domina mais, né? Porque às vezes você fez o curso, está terminando o curso e tem alguma, você tem mais afinidade com diagnóstico, tem mais facilidade com manutenção, né? Então você vai escolher aquilo que você tem mais afinidade. Bom, a documentação necessária para registrar o e-mail, quando você vai entrar lá no site do portal do empreendedor, você tem que escanear, né, o seu CPF, o seu título de eleitor, né, a sua carteira de identidade, um recibo de comprovante de endereço, né, água, luz, telefone, né, e você tem que escolher lá qual que é a sua, né, a sua atividade na área de manutenção automotiva, por exemplo, né? E que já tem lá no portal, né? E é muito simples, você vai acessar o portal, que é esse aqui, tá vendo? www.portaldoempreendedor.gov.br, né? Então, para você acessar, e você vai acessar e lá você segue lá o passo a passo, é interessante. Então, eu até sugiro para você, na hora que você tiver um tempinho aí mexendo na internet, entra lá para você ver como é que é, né? Porque um dia que você precisar de fazer, você já sabe, né? Então é muito fácil, né? Não tem fila, não tem nada, né? É bem tranquilo para fazer. Você sabe, né, que eu, professor Euripides, eu sou um microempreendedor, né? Na minha outra área aí, né? Além de dar aula, né? Então isso é realmente um bom negócio para a gente, né? Então aqui, né, eu coloquei um passo a passo, né, para registrar o e-mail lá no site do empreendedor, no portal do empreendedor, né, lá do .gov, né. Então, né, mas lá você só seguir os passos, né. Você vai preencher lá, tá, tudo alto, você vai preenchendo, ele vai te dando as orientações lá o próprio site, né. Então você tem que escolher um nome, né, da sua empresa, né. É o nome da sua empresa. Pode ser o seu nome mesmo, né? José da Silva. Mas uma empresa com o nome José da Silva, então você vai escolher lá um nome, né? Um nome lá para sua empresa, né? Manutenção automotiva, né? Automotiva, mecânica automotiva, porque o nome ele tem que estar ligado com o seu assunto. O cliente, quando vê o nome da sua MEI, ele tem que entender o que é. Se você fala assim, manutenção, vai ser manutenção de quê? Manutenção de prédio, manutenção predial, manutenção elétrica, manutenção mecânica. Então você vai colocar manutenção automotiva, por exemplo, né? Então, isso aqui, né? Só para vocês terem um conhecimento, né? Mas lá no portal do empreendedor, isso aqui está super detalhado lá.